que é a entidade? Existe isso? Uma entidade bem baixa que as pessoas dizem, existe o demônio, senhor? Eu falei para ele e para você no início da nossa conversa. Eu procurei ele. Tá certo. Entendi. E eu não encontrei. Tá. Eu vejo sim, no próprio ser encarnado. Eu vejo o demônio no ser encarnado. Eu vejo o diabo no ser encarnado. Eu vejo o rabudo no ser encarnado. Eu vejo o chifrudo no ser encarnado. Porque é a semelhança do mal todinho. Agora, no que eu busco no plano espiritual, até agora não encontrei. É o problema do ouvido que come. Não, isso aí é história, isso é história. Tudo que a boca do ouvido recebe, come, se alimenta. Isso. Você não vai esquecer, mas... Eu pego rápido. Então, mas por quê? Porque uma era foi falado isso. E isso vem se sustentando. Aí uma vez um médium, para dizer que tinha um poder, ele incorporou um Exu lá numa vibração, e ele queria ser ali a vibração total do trabalho, da existência da magia. Aí perguntaram para ele assim, ele não estava bem centrado com a divindade, ele falou assim, perguntaram para ele, como é o nome do senhor? E ele, para dizer que era o temor, que era a força, que era tudo, me chamo Luz. Nada disso aí. Esse aí é evoluído. Me fala onde ele está, que eu vou fazer uma visita para ele. Eu só quero só meia hora de conversa com ele. Me fala onde ele está, que eu vou lá. Não existe isso. É um outro Exu dando esse nome sustentado pelo imaginário do médium. Tá. Isso aí, quem quiser, pode ser onde ele está, que eu vou lá. Olha. Eu vou lá. Quem está falando isso para você é o Capa Preta. Sim, senhor. Eu vou lá. Qualquer ser encarnado que colocar, que incorpora Lúcifer, eu, Capa Preta, o Senhor dos Mistérios, dos 7 tronos, desafio essa vida. Não existe isso. Entendi. O senhor faz isso já sabendo que não vai ter problema com esse ser aí. Mas o senhor já ouviu falar de seres que chamam dragões? Mas é assim, é o imaginário, né? É o imaginário. Ô, Cavelinho, os dragões viviam no medieval, né? E que coisa os dragões vêm viver, os sugadores vêm viver no plano astral? Mas é cada criação. Aí quando eu cito a situação de falar assim, aonde está o Exu, Lúcifer, isso foi o médium desagregado que colocou essa situação, e isso foi passando, que esse eu já expliquei lá na minha macaia, esse grande guardião, ele é portador de uma defesa de um campo que ele não tem o porquê se manifestar na Terra. Entendi. E essa ação dos dragões que você está falando, qual é a dita dele dentro do mundo espiritual? Qual é o processo para estar dentro do mundo espiritual? Só existe falanges, gravos, tronos, reinados, e os inferiores, os que são abaixo. Vamos usar a boca para ouvir, os olhos para enxergar, receber o que se vale e esquecer o que é imaginário. Entendi. Então não existe entidade elevada que trabalha no submundo que se chama dragões. Não existe. Então, se houvesse essas divindades dentro do astral que leva o nome de dragões, dentro do Japão não havia tanta lei de homicídio e tanta lei das pessoas que se matam, entendeu? Que se suicidam, que não deixa de ser um homicídio, que a pessoa só por si própria vai lá e se mata. Eu já estou falando demais, né? Estamos chegando. Ana Maria Rosa, estou falando demais? Espero, mas isso é bom que você, como iniciático dentro da religião, você vai aprendendo. Quem está falando com você é um espírito. Vamos deixar dessa demagogia das pessoas criarem ilusão que os dragões que vai receber nome de dragão, é medieval. Tá certo. Entendeu? Mas você está trazendo a informação daquilo que você ouviu. E lê, né? Literatura.
Mas nada do que melhor o esclarecimento visível. Com o próprio Espírito. Com o próprio Espírito. Eu gostei do final da coisa. Isso aí já vem. O senhor está dando a resposta. Cabe a ele seguir ou não, acreditar ou não. Para mim, o livre-arbítrio é dele. Eu fico contente, o senhor esteja gostando, viu? Eu também estou gostando muito. Isso vai trazer muita coisa para muita gente. E vamos ver até onde vai chegar, porque vocês não se importam, porque a gente fala assim, olha, o senhor sabe que agora, nesse momento, no futuro, as pessoas no computador delas estão vendo isso. E às vezes um outro Exu pode achar que o senhor é cheio dos trejeitos, que o senhor gosta de mandar. Não tem esse perigo de alguém ficar com raiva do senhor e vir no seu reinado? Olha, moço, eu vou dizer fazer uma colocação para você bem acerta e bem séria. Eu sou o que sou. Não me coloco maior nem menor. Cada um que mexe o seu fubá, ou a sua farinha, ou a sua carne, ou a sua carniça, que viva. Quem procura aquilo que não sabe com que mexe, encontra. Então eu vou dizer para você, na sua colocação, na sua pergunta, aqui sou eu. E se sou o que sou, e sou rei dentro do meu reinado, não me interessa a opinião dos demais. Muito bom. Agora, só esclarecendo para as pessoas que vão procurar um bando e às vezes tem receio porque além da gira de direita tem a gira de esquerda. Não se deve temer trabalhar na gira de esquerda, não é verdade? Temer por quê? Não precisa ter medo, não precisa temer a nada desde o momento do princípio que você respeita. Do princípio que você respeita e que você interage com a situação da melhor forma possível. Entendi. É respeitando o próximo, seja ele... Precisa ter medo, ter certeza da prática do que é e do que precisa ser feito da melhor maneira possível. Entendi. E então, quando a gente fala de Umbanda, o senhor, a gente já está caminhando para o fim, o senhor, como que o seu capa preta vê a Umbanda no sentido do bem que ela faz para o Brasil? O que eu vejo é ofertar o espaço para que quem vem de tão longe com um grande espírito possa estar presente na obra da caridade, da ação, da ajuda, para sobre as coisas que aquele encarnado não consegue enxergar. A Umbanda, como se diz bem você, é um dos maiores auxiliares do sofrimento do ser humano. Então, eu vejo isso como uma elevação de luz e uma resposta colocada de ajuda para muitos que sofrem e que choram e não sabem por que sofrem e por que choram. Só quando chega dentro da Umbanda, quando chega nos pés de uma divindade, nas mãos do guardião, nas mãos de uma guardiã, nas mãos do nego velho, do caboclo, é que ali vai saber como é a formação de uma energia tão pura que vai auxiliar e vai tirar como um sim, um banho, como um simples gesto de abraço, um maléfico que está fazendo a vida de alguém sofrer. Nossa. Mas a hora que a gente, eu quero, não posso esquecer desse detalhe. A senhora falou ir buscar. Agora veio outro exemplo, eu vou citar que eu lembrei. Quando o médium está sintonizando com o espírito que ele vai incorporar, a senhora falou, ele vai buscar. Então podemos fazer uma analogia, por exemplo, a cabeça do médium é um rádio que pode sintonizar várias estações. E buscar quer dizer sintonizar na estação do rádio certinha onde está a pombogira, que está do lado, mas a vibração ela tem vários pontos e são exatos. Então você vai ali ajustando até que ajusta da sua pombogira. E aí a hora que vem uma forma, pensamento
de conta, de família, de problema, está ajustado naquilo ali. Você desliga toda a sintonia que você conseguiu alcançar. Porque no seu incorporamento, como eu falei, você pode até falar, poxa, sabe, olha, Pombogira, Exu, Caboclo, Preto Velho, eu estou aqui hoje, olha, o meu filho não está bem, meu marido não está bem, a minha casa está assim, está assado. Tudo isso na hora que você está mentalizando. Por isso, nesse momento, eu estou aqui entregando a minha matéria para a caridade, mas também gostaria de pedir que vós fizesse a transformação nas minhas necessidades. Então, ali você está pedindo auxílio pelo que você está passando, mas também está colocando um desligamento para o seu trabalho espiritual. E também pode acontecer, se você está ali, nesse buscar, que você ficou tão impressionado com o tal do buscar. Um aprendizado Se novo. você tem um vacilo, uma besteira, uma malícia, alguma hipocrisia na hora, em vez de buscar uma luz, você pode dar uma entrada para o espírito zombeteiro. Aquele espírito zombeteiro pode fazer igualzinho o seu Exu. Pode, ele vai imitar. Igualzinho o seu caboclo. Ele vai se esconder atrás daquela imagem. Você vai estar achando que está com o seu caboclo. Você não está fingindo. Mas se você está na sua sintonia, porque você está tão presente no incorporamento com as suas entidades que você sabe quando é realmente a sua entidade. Você conhece, é como eu falei. Minha matéria me conhece. Ela sabe até por onde eu entro na matéria dela. Ela sabe o efeito que eu trago para ela. Então é mais difícil dela ser enganada. Então, se ela sente uma energia que não é a minha, ela vai bloquear. Ela vai falar, epa, essa não é a minha Maria Rosa. Você entende o que eu quero dizer? Então a sintonia tem que ser completa. Totalmente, é realmente o buscar a sintonia. Você não está satisfeito? Não, estou sim, eu estou vendo isso. A senhora estava percebendo que a senhora está tremendo a perna, a senhora balança. Não é nem um vacilo, não sou preta velha. Eu sei, eu falei. Não tem nenhum problema. Eu falei assim, eu queria. Não, que é isso que eu não estou gostando, estou gostando. Eu só estou achando que vai virar, o galo vai cantar e eu vou continuar. E o menino faz e mais, faz mais. Vai dando corda que eu vou puxando, né? Mas então, e eu pergunto isso por quê? Porque todo iniciante tem essa dificuldade. Então, o meu preto velho me disse, imagina uma tapera, uma casinha de barro, imagina um toquinho, imagina uma muletinha, você sentado lá comigo. Então, é isso que faz a gente aproximar da sua sintonia, né? O caboclo, imaginar a mata, a Maria falou. Agora, a Pombogira só falou imaginar o fogo. Rosas. Você vai criar o cenário que você quiser. Eu posso inventar do meu querer. Cria o seu cenário. Se aquele cenário te fizer efeito, fazendo com que te dê um resultado realmente verdadeiro, é de você. Daí a senhora entra naquela vibração, daí fica mais fácil. Se você estiver com a sua mente limpa, na verdade da espiritualidade, eu vou fazer parte daquilo. Lógico que não coloque muita ilusão, não, tá? Não muitas criações. Mas faça o seu mundo. Faça a sua forma de sintonia. O importante é o seu coração e a sua mente. Entendi. Agora, a senhora sendo uma mestra, a senhora alcançou o doutorado para poder também interagir na Jurema. O que muda no seu espírito quando ele se apresenta na Umbanda como Pombogira e quando ele se apresenta na Jurema como juremeira mestra? A forma de trabalho. A forma de trabalho da Jurema é totalmente diferente. Então você se adapta àquela situação que você está. Entendi. Numa Jurema, eu não vou sentar numa cadeira como essa. Não é? Numa Jurema, eu não vou me colocar toda cheia assim de brilhos ou guia preta e vermelha. Eu vou me transportar
me transformar mediante a energia que está em minha volta. Entendi. A única diferença é essa. Eu já não vou beber um licor, eu vou beber jurema. Casca sagrada. Claro. Você entendeu que a diferença é só essa? Eu só tenho um canal de entrada. O que eu quis dizer é que eu posso entrar numa jurema, mas eu não vou entrar como uma pombogira. Eu não vou me pôr como uma pombogira, não deixo de ser a mesma. Entendeu, moço? O que eu quis dizer? Sim, às vezes eu já ouvi uma pessoa dizendo que as mestras juremeiras têm, não é nem preconceito. Eu sei que não é assim, mas eu gosto de perguntar para tirar a dúvida das pessoas que vão ouvir. Eu ouvi que as mestras juremeiras olham com desdém para as pombogiras por elas estarem menos elevadas. Como a senhora vê essa observação desse Não pessoal? criticando o que você já ouviu, Isso. porque eu posso responder pelo que eu falo. Sim, senhora. Se espiritual é espiritual, não se há melhor e nem pior. Não se há desdém. Não se há disputa. Se há respeito da forma a qual trabalha. Se há união de forças para fazer um propósito no mundo da caridade. Espiritual é isso. Aí segue quem quer o que quiser. Se eu não vou desmerecer um preto velho não vai me desmerecer. Da conversa que você teve ontem com a senhora Preta Velha, com a Maria de Angola, com a conversa que você está tendo hoje com Maria Rosa, com todo o ensinamento de vidas ao qual nós colocamos para você, você vai tirar muita coisa. Sim, senhora. E aí eu já vou estar respondendo para você sobre isso, sobre, desculpa, a hipocrisia de disputa de quem é melhor que o desdém. Que espiritual é esse que vem em terra e vai desdenhar o outro? Vai ser melhor do que o outro? Isso me enoja. Mas enfim, se um dia eu chegar em algum lugar e alguém me olhar com desdém, meu amor, você acha que eu vou ligar? Sou mais ele. Não venho para provar e disputar nada com ninguém, venho para cumprir a minha missão. Isso. E pronto. É novamente o ser humano transportando suas limitações intelectuais e emocionais para o campo espiritual, achando que porque se essa pessoa fosse uma mestra, ela ia olhar para uma pombogira que de repente não tem esse doutorado, essa maestria, como alguém inferior, e transporta esse jeito de ela ser, falando, a mestra juremeira também vai pensar isso. Não é assim, a senhora está dizendo. É a hipocrisia da pessoa, falta de conhecimento. Espiritual não é guerra. Espiritual não é essa sujeirada de sou melhor, sou pior. Isso. Espiritual é junção de forças. Torno a repetir, vou continuar falando. Isso foi provado no último sábado, quando recebemos no templo do Caboclo Flecheiro a mestra Maria do Bagaço. E ela interagiu com todas as pombogiras, com todos os Exus, tudo muito respeito entre todos, não houve nada disso. Já pensou que situação? Nossa. A entidade juremeira chega na sua casa, onde tem pombogiras, e ela chega lá e se coloca com arrogância? Que mestra é essa? Ela está pisando no chão sagrado, Sim, e vai desdenhar e vai. É E uma. é bem aquilo que vocês falam, quem desdenha quer comprar. Quem desdenha quer comprar. Entendi. É como se dissesse inveja. Eu estou invejando aquela situação. Mas é uma como se fosse uma doença, né, do emocional da pessoa falar isso. Vaidade é doença material, moço. Falou tudo. Vaidade é doença material. Que não pode fazer parte do espiritual. Uma coisa é você fazer do melhor. Minha matéria se programou para me trazer. Aqui ela coloca as coisas que eu gosto. Nossa, realmente. Mas isso não se torna uma vaidade desde o momento que o que eu uso, eu não estou me fazendo melhor do que o outro. Eu não estou colocando o outro como ralé. Ela simplesmente me agradou e eu a agrado. Se ela me coloca com brilho bem, se minha matéria estivesse aqui toda de branco, vestida de saco, eu estaria da mesma forma, com a mesma postura.
E nem por isso seria pior do que os outros. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, sim, senhora. Está muito pequena os sentimentos e as coisas colocadas mediante a espiritualidade. Muito pequeno. Mas ainda dá para mudar. Não vamos esperar mudar na última hora, no último instante. Como é que pode o homem mudar? Eu sei que é com poucos passos cada dia e alcançando um degrau mais elevado. Mas a senhora diz então, sugere que ele tenha o quê? Pensamento, a fala e o comportamento reto? O que é humildade na palavra da senhora? É colocar que pouco se sabe e que muito ainda se tem a saber. E que se erra e se tem uma voz que te direciona falando que você está errando e te mostra o caminho, você tem a humildade de virar e falar: eu quero seguir pelo caminho certo e vou consertar os meus erros. Nossa. Isso é humildade. Humildade é fazer o seu e deixar que o outro faça o dele. Humildade é não ficar olhando o erro do outro e deixar de olhar o seu. Humildade é tratar a espiritualidade com carinho, sem a vaidade, sem querer se crescer. O dia que a minha matéria chegar em algum lugar, e porque hoje ela é uma sacerdote, ela se sentir diferente. Pergunte a essa menina se a minha matéria se faz diferente diante dela que é filha. Se a minha matéria se coloca: abaixa aí que eu sou sua mãe, beija a minha mão. Nossa. Não, se ela chegar e não pedir a bênção, logicamente ela não vai estar respeitando a hierarquia, mas a minha matéria não vai deixar de dar um abraço. As pessoas se crescem com tudo muito pouco. O grau e o mérito de funções realizadas, de caminhos abertos para alguém, não é da matéria e nem do espírito. É do efeito que aquilo foi colocado e emantado. Não vai me diferenciar estar com tantos a ponto da minha matéria estar assim, porque tem tanta gente que tem tanto delogum, tanto brajão no pescoço, que a pessoa está assim, Se incorporar o preto velho, então cai de cara. Não vai diferenciar se ela tivesse apenas com uma pontinha no pescoço. Sim, senhora. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Como as coisas estão sendo direcionadas para uma coisa que não tem a função daqui? Então é tudo muito simples. As palavras que eu vou colocar agora é para a gente encerrar aqui. Sim, senhora. O que Maria Rosa espera é que o nosso diálogo seja de caminho para muitos. Que as pessoas não se critiquem, que as pessoas juntem ensinamentos. Aprender que a espiritualidade é muito fácil de ser seguida, se ela ser colocada com humildade, acima de tudo. Entendeu, moço? É no sentido de união, de irmandade. Espiritualidade é um mundo onde se a união se junta para fazer algo. Não há disputa. A disputa quem faz é o ser humano. Então que as pessoas possam ter esse consenso. Mudar a imagem de Exu e Pombogira. Não somos demônios. Não somos a coisa ruim. Não somos só um feitiço. Nós somos transformação, somos justiça. Somos companheiros de luta. Somos instrumentos de trabalho para o bem, para a transformação. Não usem da religião simplesmente para resolver os seus problemas. Se coloque a estar na religião para fazer pelo seu próximo, e assim você vai ser coberto nas suas necessidades.
Não use de Exu e Pombogira para fazer maldade, porque, como eu falei, Exu e Pombogira se colocam a justiça, ação e reação. Você fazendo ao seu próximo, você vai ter que arcar com a consequência que vai vir por cima de você. O vento leva, mas o vento também traz. Seja uma água corrente, sempre em direção a um segmento, nunca água parada e fétida, podre, escura. Busque sempre um caminho de crescimento, para que a espiritualidade realmente continue tendo um canal de vir em terra a ajudar. Senão vai haver um dia onde a espiritualidade vai estar tão entristecida mediante as atitudes e as ações das pessoas, da matéria, da terra, onde a espiritualidade já não vai ter caminho para vir ajudar. Lembre-se, do pouco é que se faz o muito. De uma palavra verdadeira é que se vai ter um resultado, mas da hipocrisia só o pó leva. O meu boa noite, que as encruzilhadas de todos vocês aqui presentes e os ausentes estejam abertas, e que Maria Rosa, na pouca luz que leva, possa sempre servir de instrumento para ajudar os necessitados. E que eu, na minha magia do amor, do adoçamento, da harmonia em família, na harmonia dos casais, eu possa continuar trabalhando. E que todos aqueles verdadeiros que batem no peito e falam: sou espírita, sou espiritualista, mas sou filho de um Criador e acredito no meu espiritual, sou verdadeiro, não vou criticar e vou fazer do meu melhor para ser guiado no caminho verdadeiro. São as palavras de Maria Rosa. Espero que vocês tenham gostado de estar comigo nessa noite. Agradeço a minha filhada por estar aqui me auxiliando, ao rapaz do Caveirinha por mais uma vez estar aqui. Que eu possa, que vós, com o seu conhecimento, possa também olhar com respeito Maria Rosa. Que Maria Rosa jamais vai vir em terra e ver a necessidade de um filho e nunca ir em busca de um direcionamento para ajudar. Que eu possa levar um pouco da sua dor comigo. Não te chamo de filho porque eu não tenho esse direito, mas te chamo de aliado, porque sei que respeitas a espiritualidade. Jamais deixem de fazer para a espiritualidade por efeitos de mágoas materiais. Lembrem-se, se pudéssemos tirar tudo que é de ruim do caminho de vocês, nós tiraríamos, mas não temos esses direitos. Mas sim temos o direito de pegar na mão de vocês e falar: vamos, que eu te acompanharei. E se no espinho tu pisares, eu pisarei. E até as pétalas de rosas eu também irei pisar quando chegar a sua hora. Meu boa noite, Jefferson, foi um prazer conhecê-lo. Espero que o seu trabalho continue e que de pouco a pouco você passe a conhecer cada vez mais a espiritualidade. Que assim seja. Vem aqui beber da minha bebida, para você ver como ela é doce como eu. Com a sua licença. Mas então, na evolução de Exu, eu conversei com o seu Capa Preta esses dias. Ele falou: olha, eu tenho o meu reinado. Aquele capangueiro, aquele mensageiro meu, que aceitar um trabalho do mal, das mãos de um templo que não é Umbanda, porque a Umbanda não aceita trabalho para fazer o mal, e eu ficar sabendo, o chicote vai comer. É assim que funciona? Ou é diferente em cada reinado? Como é que é? É assim, o mal, só ele se alimenta do mal. Uhum. Só que o mal dos homens é diferente do mal dos Exus. Tá dando pra entender? Mas como assim? O que é mal para um Exu que... Ah, entendi, porque é a lei, vocês trabalham dentro da lei e a gente acha que qualquer tipo de sofrimento é ruim. É isso. Isso mesmo. Entendi. E não é o sofrimento humano, não tem nada a ver com a lei de Exu. Uhum. Porque o sofrimento humano faz parte da evolução. Tá. Então, quando uma pessoa vai lá e faz mal para outra, vamos dizer que eu vou pegar, porque a menina botou uma vela aqui, vou pegar essa vela, vamos dizer que eu sou um ser encarnado. Meu nome é Joãozinho. Nossa. Meu nome é Joãozinho, e eu quero matar a Mariazinha, porque ela não quis ficar na vibração do meu coração, ela casou com outro. Então eu vou pegar essa vela, eu, Joãozinho, vou magnetizar o mal para acabar com a Mariazinha.
Isso é exatidão. Pode acontecer, isso pode. Por quê? Eu, com a minha mente encarnada, não sou Joãozinho, não esquece que meu nome é Joãozinho. No caso, vai lá. Eu, minha mente encarnada, vou magnetizar o elemento fogo dessa vela e vou implantar, vai um fluido magnético negativo para Mariazinha. Só que isso deu um sinal nas trevas. Olha. Como um piscar do olho. Nossa. Deu um sinal nas trevas. O que o Exu tem que fazer? Mandar espíritos afins para chupar aquilo, vamos dizer. Vai para a Mariazinha, porque provavelmente a Mariazinha também não é boa coisa, tá aberta a magia. Não é uma flor que se cheire. Eu vou ter que mandar espíritos, vamos dizer assim, trevosos, para chupar, para não ficar isso no astral. Transportar. Você está entendendo? Mas não ficar no astral, vai ficar onde? E é negativo, aquilo que está sendo implantado pelo Joãozinho é negativo. Se os Exus trevosos vão lá se alimentar daquilo, vai fazer o quê? Vai polarizar aquilo. Polarizou, vai para quem? Para Mariazinha. Então, é a lei. Então, quando você faz uma macumba para outra pessoa, tem que ser limpo, para não ficar a energia negativa, para não ficar rodando à solta. O pensamento negativo não pode rodar. Então, se manda, vamos dizer, soldados para sugar aquilo ali. Sugou, vai polarizar, porque os afins se atraem. Tá, sugou, vai polarizar. Só que aí, isso vai alcançar o destinatário? Se tiver afim, sim. E aí, tá, se tiver aí a afim... Mariazinha tomba. Aí a Mariazinha tombou. Pegou uma pneumonia. Porque provavelmente estava aberto aquilo. Tá. Agora, se a Mariazinha for realmente uma grande mediadora da luz, né? Assentada na evolução interna, isso daí não vai nem chegar perto dela. Os soldados vão sugar e vai voltar para quem fez. Foi mais ou menos isso que o Capa Preta falou aí. Tá. Entendi. Porque então, um Exu, ele trabalha, todos os Exus trabalham na lei, e aquilo que não trabalha na lei não é Exu. Não é Exu. Mas tem os trabalhadores dos Exus que não entendem da lei, mas tem medo daqueles que está acima da cabeça deles. Que são os Exus tronados, são os guardiões. Que tem trabalhador, meu filho, tem trabalhador. Para mim estar falando aqui com você, isso que eu queria saber. Eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar os trabalhadores tá, que fazem aqui a minha representação para proteger esse local aqui. E para proteger também aonde você está. Nossa, até onde eu estou? Porque você acha que o quê? A energia não penetra no tempo, não penetra no espaço. Em que mundo você vive? Não, mas assim, é porque pode sofrer um ataque ou alguma coisa, porque proteção indica isso. Não é só proteção de ir só para ataque. Não é isso. É para proteção, para você poder estar entendendo tudo isso. Para você penetrar nessa evolução que eles querem. Tá. Então não é, porque senão vem energia que fica aí. Muitos questionamentos. Entendi. Não avança o negócio. Entendi. Também para proteger, né? Agora nós chegamos numa junção interessante aqui. Esse final de semana, no mesmo dia que eu falei com o seu Capa Preta, eu falei com o seu Zé Pirintra, que revelou o nome do meu Exu. Ele falou, cuida muito bem do seu Exu. Porque no futuro ele vai lhe ajudar com as coisas que você tem que fazer. Então, nesse momento, ele está aqui comigo, porque como é que funciona? O senhor consegue ver ele? Como é que funciona isso? A gente gosta de entender essa interação de Exu para Exu num trabalho sério desse que está acontecendo. Olha, eu sempre falo assim para a menina.
Exu não é vizinho do outro. Não é vizinho. Mas Exu não fica dando mãozinha pro outro. é respeito. Eu sempre falo que eu durmo com o olho fechado e outro aberto. Porque são polaridades diferentes, né? O meu elemento sagrado é fogo. Fogo. Eu não me dou bem, nem quero me afinizar com elementos que não fazem parte do meu trono. Tá. Quando se tem assembleia, por conta do bem maior, aí existe essa, como vocês dizem, essa confraternização aí, bota aspas aí, tá? Tá. Mas Exu é Exu. Exu gosta de ser único. Ah. Não Mas- gosta de ter muita coisa. Tá, mas a senhora está ciente da presença do meu Exu em volta dos meus trabalhos? O senhor, desculpa, toda hora eu penso no cavalo. Aí eu chamo ela de menina. Uma menina. Aliás, incorporar um Exu, se for uma moça, e um menino incorporar uma pombagira, não influencia em nada, não é verdade? Não tem nada a ver. Tá bom. A quantidade de energias masculinas ou femininas que a pessoa tem é justamente para polarizar uma deficiência dela, da pessoa. Então a menina é extremamente fraca. Tá. Muito fraca. Então ela tem muitas energias masculinas. Ela tem, das entidades da luz, ela tem mais energias masculinas do que femininas. Aham. Ela E tem aí- muito mais. Se você for. Ela só faz serventia, ela só serve mais a Exu. Entendi. Se você falar se ela tem pombagira, é uma vez na vida ou na morte que chega perto dela. É por conta para fazer uma deficiência. Agora, respondendo a sua pergunta, a respeito do seu Exu, Ah, eu acho que ele não está muito perto. Não consigo sentir ele muito próximo de você. aham. Tá? Entendi. Mas depois eu falo por quê. Não, tudo bem. É que também eu estou começando agora. Ah, bom. Estou começando agora no desenvolvimento. Eu só fui uma ou duas giras. Então, é por isso, eu ainda vou desenvolver tudo isso. É que o seu Zé, ele disse que ele é meu padrinho. E ele falou, olha, eu vou dizer o nome do seu Exu, não quero interferir no seu desenvolvimento nem nada, mas cuide muito bem do seu Tiriri. Entendeu? E essa revelação do nome do Exu, nem todo mundo pode ter antes da incorporação, não é assim? Não Isso- pode, porque senão acaba sugestionando, entendeu? Entendi. Tá, É. e você sabe quais são seus orixás? Não. Eu já acho errado isso, né? Porque. Deixa pra lá, não falar nada. Deixa pra lá, mas é... Mas é Exu Tiriri mesmo. Isso eu te dou certeza. Vou te dar certeza por quê? Porque quem veio me falar a respeito daquilo, você falou do Exu, é o seu Exu Tiriri. Por quê? É uma das serventias que essa menina tem. Essa menina também tem Exu Tiriri. Ah, entendi. Ah, foi ele que veio falar aquela... Seu Capa Preta, a primeira coisa eu gostaria de agradecê-lo por nos receber novamente e agora de uma forma diferente, estamos num local completamente diferente e eu gostaria, com esse agradecimento, de perguntar, o fato de a gente estar num sítio, nesse local mais aberto, que diferença tem energeticamente ou para o senhor como entidade espiritual? Lá no Itajubá, que você seja muito bem adentrado em minhas terras neste campo aberto. Obrigado. Dentro da magia da espiritualidade, num campo desse, há um encontro de todas as energias. Há o encontro do Exu da Macária, há o encontro do Exu da Encruzilhada, há o encontro do Exu Rei dos Tronos, do Rei das Falanges. Então, quando se adentra dentro de um campo desse, a força de manifestação da divindade ao corpo do médium, ela se dobra em energia.
Por isso que os médios têm que entender uma colocação e uma situação. Sim. E todas as vezes que permitido for, estejam no campo da natureza aberta, junto com aqueles que direcionam a sua espiritualidade e façam o manifesto, atraem, busquem a energia para que seja uma energia viva, mais viva do que aquela que quando está dentro do terreiro se manifestando. Porque, como bem colocado por você próprio, estamos num campo aberto. E esse campo aberto, qual é o teto dele? O teto dele, qual é a cobertura? É o céu, é o Orum. Então, todos os cósmicos espirituais, todos os elos espirituais estão na sua formação emanando uma energia de alto poder, uma energia que vai mostrar ao médium realmente que ele precisa atuar nesse campo para que a divindade, seja o Exu, seja a Pombogira, ou seja a divindade do outro lado, no seu manifesto, mostre ao médium que realmente ele nasceu para ser espiritualista. Tá certo. Agora, uma pergunta mais técnica. O senhor falou dois nomes que podem ser novos para muita gente. O senhor citou Macaia como lugar como estamos e Olorum como teto se relacionando ao céu, aquilo que está acima. O senhor poderia dizer como o guardião, o senhor Capa Preta, o senhor Exu, entende a palavra Macaia e o que quer dizer Olorum? A Macaia é a mata, né? É a maneira de ser colocada por mim, a Macaia é o meu reinado, né? Como é colocado, como eu chamo de Macaia. Cada um coloca do seu jeito. Tá bom. Mas aqui para mim a Macaia é a mata. A mata. E Orum é o céu, é a permissão para que o brilho da vida venha das alturas e ilumine a terra. Então também a morada é um campo de atuação do universo que permite a existência de Exu no canal cósmico do Aie, a terra. Entendeu? Então se faz essas três coligações, essas três uniões, e se realmente se faz um grande efeito dentro da vida espiritual de qualquer pessoa que passa pela atuação da vida do incorporamento. Então o Orum é sagrado porque todos, para se reverenciar em busca dos seus deuses, levam um pensamento ao superior maior. A Macaia, aonde todos os bons espíritos da prosperidade e também guardiões daquele que é Oxóssi faz a sua morada. E aqui é o meu lugar de descarrego, meu lugar de afirmamento, meu lugar de transformação. Minha Macaia, cada um leva a mata como seu nome, que o próprio imaginário e o coração pede para se lidar. Tá. Então, o lugar onde estamos é apenas um ponto dentro da sua Macaia. Dentro da minha Macaia. Entendi. Então, é um ponto dentro da minha Macaia. Tá. É um ponto onde está se agregado, onde está afirmado tudo aquilo que eu preciso para trabalhar na vida do meu médium e na vida daqueles que fazem parte da casa. Então, dá-se a entender que o senhor, para trabalhar na vida do médium, precisa de alguns firmamentos. Todos os espíritos, quando escolhem os seus aparelhos, os seus médios, precisa-se de alguns firmamentos para poder estar trabalhando na vida daquele médium. A divindade, quando ela se encontra à passagem da vinda à Terra, para manifestar os seus desejos também como espírito e para dizer também em palavras assentadas aquilo que necessita para trabalhar, é um ponto de equilíbrio. Tudo que é afirmado aqui nessa Macaia ou dentro da casa de Exu é um ponto de equilíbrio, é um portal que dá condição a que tanto ao médium que atua com aquela divindade, quanto aqueles que precisam possam adentrar e receber também o equilíbrio, o sustentamento e a proteção. É nesses assentamentos que são aí colocados em todos os cantos que manifesta a transformação da ajuda àqueles que adentram pela porteira. E esses assentamentos, eles são
matéria de interesse pessoal apenas do médium e seu, ou outras pessoas podem ver? Qual que é o limite disso? Não, não é só do meu médium. A manifestação do tratamento desse tratamento só a mão do médium, a qual eu faço o meu trabalho, é a mão dele que comanda tudo ali quando eu não estou. Agora, os demais que passam por esse campo de atuação dessas energias, automaticamente eles têm a proteção do quê? Da vibração daquilo que foi emantrado em cada ponto. Então a pessoa passa, o encarnado passa pela porteira, tem um assentamento ali do guardião na porteira, ele vai já estar protegido, ele vai estar sendo limpo, sendo purificado, para que ele possa atuar no campo de trabalho e passar pelos outros pontos de energia sem complicação nenhuma. Laroie, Mojibará. Então, um assentamento é como se fosse um portal mágico que estabelece uma regra naquele local, uma regra de atuação de um guardião da sua parte. Exatamente. Exatamente, é um portal, mas é um portal vivo, elementar, que alimenta o ser encarnado e o ser espiritual. É como o coração dentro do corpo. Tá. Alimenta não é no mesmo sentido que nós usamos de restaurar a energia, mas alimenta igual a eletricidade alimenta os nossos aparelhos. Com certeza. Tá, entendi. Agora, o senhor me parece que nas suas palavras iniciais, o senhor incentiva aqueles que estão buscando desenvolver a mediunidade a estar na natureza. Por quê? Porque a natureza é um campo de ação de qualquer espírito. Antes da formação de uma ganga, de uma casa, para que todos entendam, ganga é uma casa. Antes da formação de uma casa, a atuação de todos os espíritos, o manifesto de todos os espíritos, era na natureza aberta. Então dá a colocação a qual o fortalecimento, a presença da energia, como eu disse a você, se dobra. Então todos aqueles que se colocam a estar dentro da prática da religião, dentro da prática do incorporamento, precisam sempre estar dentro do campo da natureza para se fortalecer. A natureza é o encontro de Exu, é a terra, é o fogo, é a água, é o ar. Então todos esses elementais fazem parte de Exu, faz parte da trajetória que Exu já se formou e traz para a terra. Às vezes fala, mas um espírito não precisa nada disso. Mas e aquele que compõe a passagem do espírito no mundo? Aquele que compõe a passagem do espírito no mundo necessita do equilíbrio da terra, necessita do equilíbrio do fogo, necessita do equilíbrio da água, necessita do equilíbrio do ar. Então todos esses manifestos, todas essas revelações, pela sabedoria e pela existência e energia da divindade, ela se transporta para o médium, para que o médium possa ter realmente uma verdadeira atuação dentro do campo mediúnico. Sem esse campo, esses campos de trabalho, é impossível um médium se colocar que é um médium. Tudo que é perfeito, encerado, tudo que brilha demais fica muito mais fácil, que não suja e não suja as vestes. Mas desde o momento que você sai para a natureza e faz o manifesto também de sujar as vestes, é que foi de muito bom agrado o manifesto daquela entidade, porque ela sentiu todo o canal cósmico da vivência dos elementares, dos 4 elementos da natureza. Tá certo. Mais alguma coisa sobre isso? Vamos parar a polêmica por Eu aqui. quero saber o que o senhor acha das críticas, ou da pessoa que usa do tempo precioso para criticar. É disso que eu quero falar um pouco com o senhor. Tá. O que você quer saber que eu acho sobre crítica? Primeiro, qual que é a sua opinião sobre uma pessoa, aonde ela se encontra no momento em que ela está criticando? Moço, você está me fazendo uma pergunta genérica. Eu vou tentar te responder o que eu acho de crítica de forma geral. A crítica é necessária para o aprimoramento. Isso eu concordo. Agora, precisa saber de onde está vindo essa crítica, né, moço? Será que essa pessoa tem a compreensão necessária para poder criticar? Crítica já tem uma conotação negativa, né, moço? Bem negativa. Então, por que dizer,
em vez de criticar, a gente pode usar uma palavra mais bonitinha para vocês, que é colaborar. Ou aprimorar. Entendi. Vamos tornar o negativo positivo, né, moço? Uhum. Então, se eu não concordo, uma coisa que as pessoas não entendem é porque muitas vezes uma pessoa que tem um ponto de vista diferente do seu, né, e que pode ter sua razão, ela, para poder valer o ponto de vista dela, quer destruir o seu. Isso é errado. Nossa. Você concede ao outro o direito de pensar de uma forma e diz: eu sei que você pensa assim, mas eu penso assado. Então você começa a fazer dialeticamente, olha que palavra bonita, a construção de uma outra verdade que possa ser um meio termo ou vamos dizer, uma fusão de ideias para trazer alguma coisa melhor, né, moço? Ah, tá. Claro. É isso. Agora, aquela crítica vazia de quem está se sentindo excluído de um processo é coisa de gente boa. Tá certo. E o que mal que causa para uma pessoa distorcer por conta das suas crenças pessoais o que de repente um Exu tá falando? Eu acho que do ponto de vista nosso, ela está se fazendo mal no sentido de que ela não quer enxergar uma outra verdade. Mas essa é a escolha de vocês. A mim não afeta em nada. Não, mas a pessoa afeta, né? Porque ela não avança também. Mas é uma escolha dessa. Se a pessoa escolheu ser burra a vida inteira, quem sou eu para dizer, moço? Eu só não... Agora, escolheu ser burro, não tem problema, mano. Eu tenho que gostar. Meu papel é trazer o quê, moço? Já lhe falei no começo. Conhecimento. Então, se quiser ouvir, quiser estudar, não quiser, moço, a vida é da pessoa, não é mesmo? Tá certo. Agora, uma outra ideia. O senhor fala sobre o conhecimento, e eu falei com o seu Sete Encruzilhadas, ele disse que ele está sentado num trono de conhecimento. Ele disse que também o meu Exu também está sentado no trono de conhecimento, assim, o senhor também está, não está? Eu trabalho para a linha de Oxóssi. Eu sou propagador do conhecimento. Ah, entendi. E seria porque o médium, ele se dedica bastante a isso? Como é que faz para uma pessoa ter um Exu de conhecimento? Já me perguntaram isso. Não, você não escolhe Exu. Exu te escolhe. A relação é inversa. Quem falou essa besteira? Não, perguntou. Se não, vou esclarecer. Isso é importante que saiba, porque senão você, eu quero trabalhar com ser marabô, porque ser marabô é bonitinho, né? Não, moço, não é assim. Quando você faz um contrato de reencarne, as entidades que vão trabalhar com você já estão todas cientes. Então o que acontece? Você tem nos seus caminhos de vida certas características que representam certos orixás. Então, se você tem como caminho de vida a busca do conhecimento, é óbvio que você vai ter com você entidades que buscam também o conhecimento. Se você tem no seu caminho entidades que trabalham, por exemplo, com caridade, com amor, com dedicação ao próximo, você vai ter entidades que fazem isso. Então é tudo energeticamente configurado, para usar a palavrinha moderna, né, moço? Para que você tenha ao seu lado os companheiros que você precisa para poder seguir seu caminho e tocar sua missão em paz. Entendeu? Claro. É questão de sintonia e afinidade. Claro. É isso aí. Então, todos os Exus, porque o seu Capa Preta falou que todos os Exus que vêm num templo de Umbanda, eles estão passando por uma formação e sempre tem um outro guardião do lado, ou já estão formados e sabem o que estão fazendo. É assim mesmo? Vocês aí no mundo espiritual passam por uma formação antes de lidar? Eu imagino que tem que aprender, né, a lidar com as energias do corpo físico do outro lado. Ninguém vem trabalhar na Umbanda sem fazer um cursinho. Sim, claro. Tem questões que são conhecer, vamos dizer assim, as técnicas de acoplamento energético, entender a cabeça do médium, como compartilhar a consciência, como não interferir no karma do médium, sei lá, tem um monte de matéria que você estuda, moço. Nossa,
Uai. Claro. Você acha que assim desencarnou, virou Exu e já baixou o terreiro da Umbanda, moço? Ai, vocês têm cada ideia que, pelo amor de Deus. Por que tem gente que diz às vezes, olha, você tem que doutrinar sua entidade, se você não gosta que ela fuma ou que ela beba? Se vocês fazem curso, para que precisa de doutrinação? Porque cada um vem num nível diferente de consciência. E muitas vezes os Exus que trabalham com uma pessoa são pessoas que estão dentro da linha kármica dessa pessoa. Vem como, vamos dizer, eles vêm como quiumbas, para usar uma palavra que eu não gosto, e vão crescendo através da prática. Vamos dizer assim, é uma escola mais dura, tanto para o médium como para a entidade. É como se você entrasse direto na 4ª série primária, sem ter passado pela primeira, vamos dizer assim. Mas também é por escolha de ambos, viu, moço? Entendi. Agora, essa questão de doutrinar para não beber, para não fumar, isso é uma besteira, né, moço? Exu é que tem que definir se quer fumar, porque eu já falei isso 1000 vezes. Fumo e bebida são instrumentos de trabalho dentro da Umbanda. Essa história de Umbanda branca, de copinho d'água, isso funciona em terreiro de Kardec, ou Umbandec, sei lá o que vocês querem. Umbanda, pé no chão, tem essas coisas. Não, moço. Tem que ter a bebida sim, tem que ter o cigarro sim, tem que ter a pemba, tem que ter todos os instrumentos mágicos, moço. Eu falo, Umbanda é magia, moço. Claro. Não é missa católica, não é culto evangélico. É a sessão espírita, moço. Nossa. O povo quer botar Umbanda dentro da seara deles. Aí fica um monte de tempo, cada um puxa para um lado, né, moço? Eu sou a favor do caminho do meio. Umbanda, pé no chão, correta, com o ritual certo, com a magia, tudo bonitinho. Com o lado direito, com o lado esquerdo, com a tronqueira do Exu, com a casa do Exu lá fora, com o altar bonitinho de direita, de esquerda, tudo certinho. Atrapalha, pai João? Atrapalha. Porque são pensamentos do médium, né? Entendi. Às vezes ele diz, olha, gostaria que meu preto falasse desse jeito, ou então que pensasse coisa bonita, em vez de falar coisa simples, e às vezes entra no meio da informação que vocês estão passando. Sim, porque você tem que tomar cuidado, filho. Tem que tomar muito cuidado, né? Quando você tá... O médium também tá trabalhando nesse momento, então tem que tomar muito, principalmente o médium consciente, né? Tem que tomar cuidado, né? Tem que limpar o coração, limpar a mente e deixar fluir, né, filho? Eu acho que se eu for médium consciente, eu vou ter dificuldade, viu? Porque a maioria das pessoas que são conscientes, eles são meio inseguros, porque é como se não tivesse incorporado. Então, mas aí tem que saber, aí a pessoa tem que ter consciência da diferença, né? Tem que saber a diferença entre o que é a mensagem que foi dada e o que ela tá falando, né? Bom, como eu te disse, tem que deixar fluir, né? Deixa fluir, quem disse e tá bom, né, filho? Tá certo. É confiar, né, pai? Tem que confiar, filho. Porque no final das contas, tudo serve o propósito para que foi criado. Sim. E às vezes, como já dissemos no começo do nosso diálogo, que vocês estão sempre ali influenciando muito mais do que podemos perceber. Sim, filho, exatamente. Tem todo um trabalho ali por trás, né, que vocês não percebem. Né? Não percebemos. Tem tudo, por exemplo, para contar, para ter esse encontro aqui, né, entre eu e você, assim, tem todo um trabalho antes, né? Toda uma movimentação, né, filho? Teve. Entendi. O senhor pode falar um pouco dessa movimentação? Comunicação entre um e outro, né? Movimentar você aí, movimentar esse aqui, esse não vai até acontecer, né?
E agora, o senhor está vendo que no mundo aqui encarnado, às vezes, as pessoas têm muitas ocupações e não dá para fazer todas as obrigações, tomar um banho de erva, fazer a meditação, a sintonização com vocês, agir de maneira correta, falar de maneira correta, ter bons pensamentos. Então, como é que o senhor pede assim, ou ensina as pessoas a lidar com a correria do dia a dia, sobretudo aqueles que dizem querer praticar a religião? Observação. Observar. Saber o que está acontecendo. Qual é a mensagem que está passando. O que no cotidiano revela de você. Então o senhor está que dizendo... tudo é instrumentação. Tudo é instrumentação. Sim, filho. Tudo é instrumentação. Então, o que aquele está revelando de você, filho? Você se pergunta, nossa, aconteceu isso. Mas o que isso está me ensinando? Né? O que isso revela de mim? O que isso está falando sobre mim? E assim sucessivamente. Por isso que vocês têm essas vidas loucas aí. Justamente para vocês trabalhar esse pópio. Há 24 horas, filho, vocês estão trabalhando, vocês têm que trabalhar esse pópio. Né? Com auto-observação, bastante observação. Né? E é caro. Não ficar na ignorância, né? Sempre, quando tem um ensinamento que precisa ser passado, que precisa ser visto, vocês vão ver e vão trabalhar aquilo. Né, filho? Então, o cotidiano doido de vocês aí serve para isso, né? É como se no dia a dia, ao expormos-nos ao nosso cotidiano, as vicissitudes da vida, nós nele encontrássemos os desafios criados pela nossa consciência, que nos aponta as nossas falhas e a necessidade de reparo. Sim, filho, é exatamente isso. São essas vicissitudes. Estou no bom caminho, pai? Todo caminho é bom, filho. Independente de se seja Adão, se seja você, seja qualquer coisa. Todo caminho, aquele caminho é necessário para aquele espírito. Para a evolução dele. Né? Olha. Então tá certo. Todo caminho é bom. Todo caminho é bom. Por exemplo, um caminho para você não pode ser bom, porque não se adapta a você. Né? Mas um outro caminho, por exemplo, ser Adão. Você não vai ser ladrão, né? Mas tem gente que faz papel de ladrão, né? Porque aquilo lá está sendo usado como forma de evolução para ele, né? Como forma de evolução. Que nem sempre tem consciência de que aquilo serve para ele. Entendi. Né? Quando a gente faz oração, pede alguma coisa para uma pessoa, o máximo que a gente pode pedir é consciência daquela pessoa. Consciência, fazer com que aquela pessoa tenha a luz necessária para entender aquilo, né, filho? Entendi. Então, quando nós aqui pedimos em oração, não devemos pedir para que as pessoas não passem pelas provações, mas para que as provações lhes sejam úteis. Sim, filho. E o senhor diz... Que a pessoa tem entendimento, né? Né? Que tenha um entendimento daquilo. Às vezes você não precisa nem fazer oração. Você pode falar para a pessoa mesmo. Olha, você tá passando por isso por causa disso. Né? Essa é a tua aprovação. A única coisa que eu posso fazer para ajudar meu irmãozinho ali, né? É justamente dar o apoio necessário, a força necessária para ele passar por aqui, né? Olha, esses seus ensinamentos são muito bonitos, viu, pai João? Estou gostando muito.
Que bom, filho, que bom. Dá, às vezes, uma palavra de apoio, né? De coragem para uma pessoa, às vezes, vale mais do que uma oração. Sem dúvida, filho. Sem dúvida. Porque ali... Oração tem que saber fazer. Oração tem que saber fazer, filho. É. Um Pai Nosso, por exemplo, é um manta. Olha. É um chuta. Né? Não é somente um negócio assim para você fazer por fazer. Não. Tem que fazer de coração. E o Pai Nosso, por exemplo, só tô nesse exemplo, mas você pode colocar isso em outras. Né? Aquilo lá, filho. Pode. Serve para justamente. Sim, aquilo lá serve justamente para limpar teu coração. Né? Para limpar você mesmo, para purificar você mesmo, né? Entendi. Igual a prece de Cáritas. Sim. Ou qualquer outra, você pode pôr o Sutra de Lótus. Também. É para pessoa. Qualquer uma delas, né? Agora, não adianta fazer uma prece ou uma oração, é igual o senhor falou, e não ter a consciência que a reforma íntima é justa, o sofrimento é justo e precisa por conta da reforma íntima. O sofrimento, filho, é como se fosse um sintoma. Que precisa se melhorar. Então, o sofrimento é um sintoma de que algo que você não está entendendo. É um sintoma mesmo, né? E esse sintoma, se você não tomar cuidado, ele vai se passando, ele vai te dominar. O medo, né? A raiva, assim vai. Então, o que você tem que fazer? Eu estou sofrendo, mas por que eu estou sofrendo? Porque estou apegado a isso. Mas peraí, se o mundo é transitório, por que eu tenho que estar apegado a isso? Se tudo vai, tudo vem, né? Você tem que fazer essa análise com você mesmo, né, filho? Entendi. Se libertar do apego por conta do reconhecimento, primeiramente, da imortalidade da alma, né? Mas de que também o apego, ele não ajuda muito, né, pai? De maneira alguma, só tá, pai. Viu, só eu pedi fazer um favor pra você. Mais uma pergunta que o Preto Velho já tá indo embora já, tá? Então passa uma mensagem final pra nós, Preto Velho. Passa uma mensagem pra nós que amanhã é o dia da abolição da escravatura, né? Então eu fico muito agradecido da sua presença aqui conosco, dos seus ensinamentos, foram muito úteis, graças a Deus. Então, que Deus abençoe o senhor e que o senhor possa, então, aí nesse momento, nesse último minuto, passar para a gente uma mensagem final e com as bênçãos de Oxalá, nós vamos aí nos melhorar e corrigirmos. Por favor. A melhor abolição, filho, é a abolição das suas próprias correntes mentais. Se livrar da escravidão mental. Se livrar da escravidão que você mesmo propôs para si. Que você mesmo propõe todos os dias. Desapego, das posses, né? Do possuir, do achar que possui, né? Do achar que faz isso, do achar que faz aquilo, né? Então, eu peço, e essa reforma íntima, como vocês falam, né, chamam de autoconhecimento, né, também, é justamente para se livrar dessa escravidão mental de vocês, né? A escravidão, as correntes que prendem vocês, né? Que essas correntes são a corrente do apego, a corrente, principalmente dos sentimentos, do sofrimento, principalmente do sofrimento, dos sentimentos que fazem com que vocês fiquem presos, né? Então é só isso minha mensagem, né, filho? Opa, que isso, só isso, que mensagem bonita. Então, eu agradeço muito, viu, Pai João, o senhor ter se aproximado do médium, por ter se aproximado da gente.
Fica com Deus, viu? Deus te abençoe e até uma próxima. Graças a Deus. Que assim seja, Pai. Muito obrigado. A senhora quer, por favor, lembrar a gente a sua definição de sacralizado? Bom, a matéria está nesse estado de esquecimento, né? Isso. Ora, de modo que quando a consciência encarna, para a consciência automaticamente faz sentido se alimentar, ter prazer, sentir dor, tudo isso vem junto no pacote. Quando a consciência realiza na matéria a unidade, a perfeição que ela é, a matéria então desperta para esta perfeição. E a identidade aqui, que é esse produto da união da consciência com a matéria, então expressa esta mesma lucidez. A prazer e a dor. Continuam havendo rótulos aí se houver uma mente. Mas não há mais identificação com estes rótulos. A liberdade destes rótulos. A liberdade daquilo que limita a experiência, que cesseia a experiência. A sacralização da matéria é a realização da perfeição do ser na própria matéria. A matéria, então, recobra sua capacidade de ser responsiva a estímulos que partem da consciência plena. Tá certo. Nossa, mas às vezes fica tão simples que é difícil da gente se permitir a dizer, olha, mas se é tão simples assim, como é que eu não entendo? Por que a senhora entende? Quem é que não entende? A senhora acha que quem não entende é o Paulo, que é essa identidade, não é a alma, é a mente que não entende. É. A identidade, animada aí pela alma, porque não existe uma diferença substancial entre esta identidade e a alma. Não existe. A alma, então, através das experiências, recobra esta lucidez, de que a mente não entende. Isto não me limita. A mente não entende. Isto é natural, isto é perfeito. Tá, é igual eu dizer, estou vestindo aqui a minha roupa, ela não entende muita coisa, mas serve o propósito para que foi criada. Muito bem. E agora, voltando na projeção do que a gente falou sobre a mônada e o Paulo ser uma projeção da alma, e se a gente definir a alma como mônada, então essa mônada, ela tem várias projeções e todas aquelas experiências estão voltando para ela. Se houvesse uma distância entre um polo e outro, a alma está aqui em contato direto com essa experiência. Tá. Não há uma distância aí. Tá, não há uma distância. A alma está aqui. Mas eu queria saber assim, por exemplo, eu sou o corpo. A minha roupa é o que eu utilizo para a sacralização da matéria. Para a consciência entrar, para conduzir a experiência de esquecimento ao estado real da unidade. Então eu uso essa roupa que é a projeção chamada Paulo. Não é assim? Eu sou a alma. Eu uso essa projeção chamada Paulo para sacralizar a matéria. Perceba aqui uma coisa. Vamos lá. A identidade é a entidade psicológica. Tá. Tudo bem. Então, quando você diz que o Paulo é a roupa, aí é um certo desnível de comparação e analogia. A analogia aí ela não funciona muito bem. Tá? Porque enquanto que a roupa não reclama do calor, quem reclama do calor é você, quem reclama do fogo é a entidade psicológica, não é o corpo. Então vamos dizer que a roupa
ela tem um atributo de ser uma entidade psicológica que tem o arbítrio de dizer que está gostoso ou não está gostoso, tem essa identidade, esse funcionamento especial. Vamos dizer que a alma é a semente da divindade. Vamos dizer que a identidade é a semente na terra. Vamos dizer que a terra é o corpo. Tá. A alma, semente da divindade. E depois? Aí a alma é jogada na terra. Tá. A terra é o corpo. A alma encarnou. A identidade é esta relação. É esta relação entre a semente e a terra. Que vai produzir divindade. Que vai produzir o quê? Divindade. Divindade? Ah, não. Vai produzir, vai permitir a experiência da consciência, aquela experiência localizada. Não, vai produzir divindade mesmo. Mas produzir uma divindade? Uma divindade não. Divindade apenas, sem artigo. Sem Então. limitação. Tá. De número, gênero e grau. Tá. Produzir divindade bom. Se eu vou produzir alguma coisa, porque não tinha antes. Não, você não vai produzir nada. Então tá. O que? Você é a terra. Tá. Eu sou a terra. A minha como é que não tinha identidade. divindade? Se a semente é a semente da divindade, como é que não tinha divindade antes? Então, mas se já tinha para que produzir? Pois é, exatamente. Por quê? Aí está uma boa pergunta. Vamos usar a mente. Se já tinha divindade, por que a gente vai produzir divindade? Tipo. Pois é, se já tem 5 palmeiras, por que vai plantar uma semente de palmeira para produzir outra palmeira? Se já tinha palmeira. É porque onde parecia não haver palmeira, vai aparecer palmeira. Onde na matéria parece que não há divindade, a produção da divindade, essa é uma palavra que eu escolhi aleatoriamente, Tá. ela vai fazer a expressão da divindade, mostrar que há divindade onde parece que não tem. Tá, e daí... Assim, a matéria redescobre sua capacidade e sua unidade e sua... como que se diz quando uma coisa é igual à outra? Sua igualdade à divindade e à consciência também. A consciência está consciente. Algo que ela faz muito bem, né? Ser consciência. Está consciente da divindade. A matéria está inconsciente da divindade. A consciência depositária da divindade se une à matéria para produzir divindade na matéria e assim a matéria se dá conta de que também é divina. Mas a hora que ela se der conta, ela vai deixar de ser matéria. Não. Não vai? Não. Ela só não vai ser apenas matéria. A dificuldade aí é que você está aplicando uma identidade psicológica à matéria, né? Algo que ela não tem. Quem tem a alma? Não. A identidade psicológica é esse filtro entre a alma e a porção de matéria. Claro, a semente da divindade e a terra que é o corpo. Agora, e se eu lhe disser que a alma também é matéria? Daí a senhora vai complicar tudo. E se eu disser que o espírito também é matéria? Daí eu vou ver tudo como uma unidade se expressando de forma diferente. Exatamente, é bem isso daí. Pronto, simplificou. Aí tá aí, ó. A mesma coisa se manifestando de formas diferentes. Aí a mente chama uma coisa de espírito, chama outra coisa de alma, chama outra coisa de matéria. A alma está unindo estas duas coisas. Porque a matéria aqui acredita que o espírito não é ela. A alma vem para mostrar. Olha, perceba a matéria. Eu sou matéria, eu sou espírito. Você também é espírito. Perfeito. Perfeito, porque cumpre o papel para o qual foi criado. E a hora que o senhor chegou lá, explica mais um pouco dessa interação que o senhor teve com os Exus.
Os guardiões. Vou tocar numa feridinha que talvez doa um pouquinho. Doa um pouquinho. Vamos ver. Mas eu vou falar deste médium. Ai, Vou lançar isso no ar para os médiuns de Exu pensar profundamente. vamos lá. Há uns anos atrás, até aos 19 anos deste médium, dos 14 aos 19, uma entidade chamada Caveira manifestava-se nele. Isto em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tá. Ele ficava, como vocês alguns chamam, semiconsciente. Por ser semiconsciente com essa entidade, ele via, ouvia, notava algumas coisas e tinha algumas impressões. Até mesmo física. E por que não dizer psicológica? Ele raciocinava assim. Tá. Isso não é mistificação, impedimento, isso é a realidade mediúnica de muitos, para não dizer quase 90% dos médiuns de Umbanda. Nossa. Por isso que eu falei que é um assunto um pouco complexo. Delicado também. Não Não é? vejo delicado. Na verdade, entende? Consciência está aí para cada um. Isso é bonito. Eu não tenho cavalo e eu não disfarço das entidades que falam assim. Porque muito eu chamei esse médium de cavalo até os seus 24 anos. Eu tenho um amigo. Claro. Companheiro de trabalho com uma proposta. Repito, é meu particular e meu ponto de vista. Lógico. Não disfarço de nomenclatura, cavalo, mula, aparelho. Eu estou dando vários nomes assim, que não vai ofender vocês aqui, porque são nomes que é dado por esse Brasil aí. Aos aparelhos de Exu. É uma realidade, estudem, procurem. Então, houve uma situação de ter rufado os tambor neste lugar onde ele ia, e ele sentiu a vibração do Exu Caveira. Mas o médium naquele dia simplesmente não estava bem. O que não estava bem? Se incomodou com os problemas da Terra. Vocês não falam na gíria de vocês, não estava legal? Falamos. Falamos sim. Ele não estava bem, não é de saúde, a cabeça dele não. Então, não por ele não estar bem, ele simplesmente não estava apto a incorporar este Exu. Seu João Caveira, por caridade, não incorporou no médium, mas vibrou muito forte no chakra básico dele. Primeiro, depois no chakra solar, pulando o esplênico, e depois na nuca. Instantaneamente ele trabalhou com inconsciente profundo, estado anímico, e o Caveira se manifestou. Eita. Então, Zé, o Caveira se manifestou por estado anímico. Era o Caveira ou não? Não. Seu Edson não estava incorporado. Ele estava em estado de animismo, consciente, para mais inconsciente. Tipo fingindo? Não. Isso é bom o senhor falar, lhe agradeço. Porque estado anímico não é fingimento. Por isso que eu peço aos médios de Umbanda estudar isso. Ninguém quer estudar isso. Porque se estuda esse processo, muita gente vai ficar com as bochechas vermelhinhas. Então o que aconteceu? O Caveira fez isso como um tratamento. Ele vibrou no básico, no solar e na nuca do médium. O Caveira espírito estava mais ou menos 22 metros a 23 metros do corpo do pretérico do médium. E ficou vibrando nesses cordões, e através desses cordões de energia, energéticos, aos chakras do corpo do pretérico, porque o corpo físico não tem chakras, tem plexos nervosos, tem meridianos, mas aí é detalhe para quem quer estudar. Tá. O que aconteceu? O médium entrou num processo anímico. Então, para ele, médium, foi uma incorporação, porque ele não estava se fingindo. Ele não simplesmente perdeu a consciência, mas ele não conseguia mover seu corpo por consciência total. Ele não mandava nos braços nem na perna. Só que nesse dia, esse suposto Caveira que ele incorporou, dançou, girou muito, deu giros com o corpo dele e transpirou muito.
Quando essa entidade, João Caveira, do físico do médium, que na verdade não estava incorporado, estava em processo anímico, foi embora, vamos dizer assim, através do desligamento energético do verdadeiro Caveira, o médium sentiu ânsia de vômito. Só que ele foi no banheiro e não vomitou nada. Só que ele passou 2 dias com dor de barriga e urinando muito forte. Isso é o quê? Isso é catarse. O Exu pegou todos os sentimentos ruins que estavam afligindo o campo energético do médium e levou tudo para o intestino grosso, para a bexiga, através desse processo medioanímico, que até então é uma briga para os médiuns, não só da Umbanda, estudar. Aí vem a pergunta que não quer se calar. O médium incorpora? O médium está agora mediunizado? Sim. Mas se um dia for preciso eu usar essa artimanha, eu uso. Isso se chama estudar a ciência do espírito. Então, Zé, neste terreiro que você foi, tinha médiuns incorporados de verdade? A grande maioria. Mas alguns médiuns estavam em processo anímico, vibrado pelos seus Exus, que estavam fazendo uma limpeza profunda no seu psiquismo. Esse é um trabalho, para não dizer um dos maiores no Exu, perante o seu médium, que as pessoas não querem estudar, não querem falar, não querem saber. Porque não é importante, é melhor botar a capa, a cartola e... e tá tudo resolvido. À vontade, menino. O animismo... Eu ia falar para você, doa quem doer. Isso, mas tá bom, é bom. Apesar que eu não estou falando para doer em ninguém. Não teve muito. Cutucando. Para estudar, não estou falando nenhuma bobagem. Claro, e não deve ter efeito mais do que a pessoa... Eu estou falando a minha verdade. Estou somente falando uma realidade que nos livros espíritas, que nos livros sérios de Umbanda tem. Tá. E uma dor causada a partir da audição dessas palavras suas só pode ser de uma falta de aceitação ou apego com a verdade que já sabe. Que já sente. Que já percebe em si, mas é difícil exteriorizar. Porque se você exteriorizar, você vai viver na verdade. E quando dói, você vive na falsidade. E a falsidade que eu falo não é se fingir de caboclo, de Exu, ou de ser de quem for. Que até caboclo e preto velho, não sempre. Isso é muito raro para quem é médium incorporante, a entidade usar desses artifícios do animismo. Mas usam de vez em quando como um remédio, como uma homeopatia divina. Entendi. Entende, menino? Claro, mas o problema então, antes... Se o médium se doer com isso, realmente ele não vai deixar de ser médium, mas ele precisa rever o que ele acha que é real, no sentido dele dar a espiritualidade que o circundeia. Meus olhos são brilhantes como prata. Nossa. Quando eu apareço em forma humana. Utilizo capa e chapéu. Chapéu, né? Cartola? Cartola. Isso. Quando eu apareço em forma do meu animal, um grande gato preto. Nossa. Eu ouvi falar que os Exus têm permissão de materializar um animal. É isso que eu estou dizendo. Esse não, é mas no mundo físico. No mundo físico. É assim mesmo? Também. Nossa, o senhor já fez isso? Várias vezes. Sempre que é necessário. Sempre que é necessário. Com qual finalidade o senhor fez da última vez? Como eu disse, às vezes você precisa descer a níveis muito densos. E você precisa de um disfarce. Então você usa aquele artifício para estar naquele lugar. Nossa. Muito interessante. Muito interessante. Então tá. E aí o senhor estava falando o que o gato faz. Então ele vê a distância, esse gato não é um espírito da natureza como os gatinhos que temos. Não, é plasmado. É plasmado. É um gato que foi plasmado. Não é um espírito de um gato. Isso. Tá. E ele é plasmado, então aí ele passa a ter vida? Sim.
Tudo que você pensa, você cria uma força muito grande. E aquilo começa a ter uma força. Então você plasma muitas coisas. Mesmo quando você está nesse plano que você está. Se você começar a imaginar alguma coisa por muito tempo, aquilo vai criar uma vida própria. E tem gente que morre de medo de algumas coisas, né? Tem um medo de algum bicho e ela começa a plasmar aquele bicho. E aquele bicho ele não existia. Mas por tanto ele criar força naquele bicho, aquele bicho começou a criar uma vida própria. Nossa. É assim. Então, seria um equivalente, por exemplo, da nossa capacidade de criar um robô que faz as coisas, mas não tem um espírito nele. É um pouco diferente, né? Porque você está falando de coisa material. Claro. E o que eu estou falando para você é uma energia. Uma coisa real mesmo. É uma energia que ela começa a criar uma força. E no caso do medo, aquela força ela começa a se apresentar para você, né? Para mostrar que você pode eliminar o medo. Mas às vezes aquele medo pode te vencer. Então aquela força vai existir enquanto você tiver aquele medo que você criou. Quanto mais você alimentar aquele medo, mais força você dá para aquela coisa que você criou. Então às vezes as pessoas acham que a vida delas, elas estão com macumba, com bruxaria. E às vezes foi tudo força do pensamento dela mesmo que criou um monte de bicho. E às vezes não é energia de fora nenhuma. Coisa que ela mesma criou. Entendi. O senhor acha que, por exemplo, existe Exu, ou Exu Mirim, ou Herê, esses que nunca encarnaram na Terra e que trabalham na Umbanda? Existe. O senhor já conheceu algum? Existem vários espíritos que não reencarnaram. Isso, na Terra, que nunca tiveram nunca vida encarnaram. aqui na Terra. São seres distintos. Encantados. Por exemplo, eu digo para você os anjos, né, que são muito conhecidos por aí. São seres que não reencarnaram na Terra. Entendi. Eles já existiam. Claro. Quando foi criado a raça humana. Mas assim, no nível de Exu, Exu Mirim, Herê, que chamam de encantado também. São seres que já existiam antes da criação. Os elementares. Seres que já existiam antes. Esses nunca reencarnaram. Mas nos Exus, todos já reencarnaram. Todos os Exus que aqui passaram já reencarnaram. A não ser os planetários, que são forças acima. Entendi. Porque Agora, dentro da Umbanda não se recebe Exu planetário. Você recebe uma força que trabalha naquela vibração. Uma entidade que trabalha naquela vibração. Não o Exu planetário. Deu para entender, moço? Entendi. O senhor, antes, no começo, o senhor estava falando dos orixás, quem caiu do degrau de Oxalá foi pro supremo oposto. Isso. E a gente ouve falar uma imagem que é a mistura de bicho, de gente, que alguns chamam de Bafomé, outros chamam de um outro nome que eu esqueci. E o senhor conhece essa entidade? Tudo isso é plasmado. Então ela pode ter a imagem que você achar que tem. Não necessariamente existe um ser que seja metade bicho e metade homem. Isso é plasmado. E a entidade pode usar esse artifício também. Tá. Então, quem é o Rei das Trevas? O grande maioral. Tá, o Lúcifer. Isso. E quem tá abaixo dele? Tipo, o segundo maioral? Existem várias forças que estão abaixo.
O senhor não pode ficar falando o nome deles, né? Não. Porque isso é um encantamento, não é assim? Você começa a entender o porquê de muitas coisas quando você passa pro lado de lá. Aham. Então, agora no momento você não consegue entender porque eu não posso te dizer. Então, Mas quando você passar pro lado de lá, você vai entender. Tudo. seria porque a força da palavra abre um portal? Se você firmar muito naquilo, vai abrir. Como eu disse, é a força da atração. Vai te ligar naquele ponto. E se você firmar naquele ponto, aquela força vai chegar até você. Ah, é aquele fiozinho que sai e se conecta com o objeto de atenção. Isso. Entendi. Então, isso daí, por exemplo, é uma coisa que a gente deve se abster de conversar. Você sabe que existe, que está lá. E que você tem que entrar em contato quando for necessário. Então não é uma coisa para você ficar o tempo todo. Isso não só pro lado esquerdo. Porque tem gente que fala o nome de Deus, a Deus dará. Né? E como se não tivesse outras coisas para eles fazerem, né? As entidades fazerem. Qualquer coisa que acontece, chama o caboclo tal, o baiano tal, o boiadeiro tal. Né? Como se eles não tivessem outra coisa para fazer. Mas eles ouvem. Eles ouvem. E às vezes ouvem e veem que aquilo que está sendo pedido ou que está sendo falado não é de utilidade nenhuma. Ah, daí eles ficam tristes. Triste não. Eles ficam mesmo desapontados. Ah. E daí chama de novo e vai falar, será que é zoeira? Tipo, será que... Primeiro que assim, ó, quando acontece alguma coisa, é igual notícia ruim, vem rápido, né? Todo mundo fica sabendo. Então, o seu guardião, ele já está sabendo o que está acontecendo e ele já passa a informação. Então, as outras entidades já vêm e já intervêm. Porque aquele guardião lá tem um fio nele ligado a orixá a qual ele pertence. Então, se ele está vendo o que está acontecendo, ele já plasma lá a energia e já manda a informação. Não precisa vir necessariamente uma pessoa que a gente chama. Outro pode resolver. Sim. É assim, não é? Agora, se eu quiser, ou uma pessoa que está ouvindo, trabalhar com o guardião da meia-noite, tem jeito pela vontade própria? Não. Você vai trabalhar com aquilo que é designado para você. Você pode oferecer, se você precisa de algum assunto específico ligado a algum guardião, você pedir a ajuda dele. Mas isso não quer dizer que você vai trocar de guardião. Porque foi designado um guardião para você. E ele tem que trabalhar dentro do caminho dos orixás, como eu te falei, do lado positivo e do lado negativo. Ele tem que atuar naquele sentido, para cumprir o que a pessoa veio cumprir. Claro. Entendi. E agora tem como, por exemplo, tratando um pouco de livre-arbítrio, a pessoa tá no lugar errado na hora errada? Não tem, né? Não existe isso, moço. Porque quando você vem, você já vem com dois caminhos. E você escolhe qual deles que você vai. Mas eles já são seus. Você escolhe para qual que você vai ir. Mas eles já são seus. Eles estão lá para você. Então não existe caminho errado. Porque o que está certo é assim. Você veio para fazer isso, mas se você não fazer isso, você vai vir para cá. Então, se você não faz o que você veio para fazer, você vai fazer aquele outro caminho. Que já sabem que você vai fazer. Ou às vezes é o caminho que você já está e você quer mudar para o outro caminho, mas é o seu caminho.